Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, que alegria podermos entrar diante da sua companhia para o programa ABC do Espiritismo. Esses assuntos palpitantes que com certeza toca o nosso coração. O nosso carinho e a nossa gratidão à sua audiência, que toda semana, juntos, já há alguns anos, nos reunimos em torno de um único objetivo: falarmos ora sobre páginas do Evangelho segundo o Espiritismo e ora estudarmos algumas questões do livro dos Espíritos. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Agradecemos à TV Mundo Maior pela oportunidade de estarmos juntos através deste projeto e também cumprimentamos o nosso telespectador e a nossa telespectadora, já deixando aqui o WhatsApp do programa. Entre em contato comigo e com o nosso querido Sérgio. Nosso número é 19 997 782794. Hoje veremos uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. No primeiro bloco, sobre o ódio, e no segundo bloco, sobre o duelo. Ambas as mensagens estão no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Item 10, o ódio. Mensagem de Fenelon, em Bordeaux, 1861. Amai-vos uns aos outros, e sereis felizes. Tratai, sobretudo, de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, que deveis tornar o vosso modelo, deixou-vos o exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso precisamente que vos torna superiores a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não valerieis mais do que eles. É essa hóstia imaculada que ofereceis a Deus no altar de vossos corações, hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até ele. Então nós percebemos que a terceira revelação, que é a doutrina espírita, é capaz de trazer uma luz sobre um dos grandes problemas da humanidade, que é o ódio. Somente Jesus, quando esteve em nossos meios, foi capaz de decifrar um desses vícios que existe dentro do nosso coração e que somente através da compreensão da vida é que seria capaz de entender o porquê que nós deveríamos deixar o ódio de lado. Porque a evolução do homem se faz pelo esforço, pela dedicação de cada um. Nós já estamos há milênios correndo atrás de nós mesmos, através das vicissitudes e das mazelas que nós mesmos criamos para nós. E hoje, através da reencarnação e do postulado que a doutrina espírita vem nos trazer, baseado sobre os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, é capaz de nos dar uma visão mais elástica sobre esse assunto do porquê nós devemos nos corrigir. O ódio talvez seja dos sentimentos mais prejudiciais que possamos sentir e alimentar. Ele não apenas nos consome espiritualmente, mas também nos adoece fisicamente. O ódio pode levar ao adoecimento físico, espiritual, mental. Paramos de ver o que nos motivava e nos gerava alegria para alimentarmos este sentimento tão contraditório com a lei de amor ensinada, vivenciada, praticada pelo Mestre Jesus. Sem sombra de dúvidas, estamos diante de uma mensagem que toca o nosso coração. Quando não somos
realizados naquilo que almejamos, é um sentimento que muitas vezes, sem percebermos, deixamos alimentar pelo nosso próximo. Por isso, da importância de nós, os espíritas, agora eu estou dizendo para um espírita, eu não estou dizendo para um católico, para um protestante, para um ateu, para um budista, não. Estou falando de um espírita para outro. É momento de nós vermos a oportunidade de vencermos com as respostas que temos dentro do próprio Espiritismo. Reencarnação. Ninguém está numa família por obra do esquecimento divino. Ninguém colhe o que não plantou. Ninguém é vítima. Com as informações que hoje nós possuímos, nós temos mais condições, com a sabedoria, com a razão e com o sentimento, de lutarmos contra esta vicissitude terrível. E continua a mensagem: mas, embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os nossos irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. É essa, pelo contrário, a prova mais penosa. Eu o sei, pois durante minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus existe e pune nesta e na outra vida os que não cumprem a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. É interessante essa mensagem e o André acabou de referir-se à questão de que é uma mensagem para os espíritas. Por quê? Porque o Espiritismo vem decifrar para nós, esmiuçar, aquilo que Jesus havia dito há 2000 anos, dos quais até hoje nós não havíamos compreendido claramente o ensinamento do Mestre amigo. Hoje nós somos capazes de decifrar o porquê que nós temos que lutar para conosco mesmo, nessa condição do chamado à reforma íntima. Abandonar aquele homem velho, como disse Jesus, e poder fazer um homem novo, voltado para a caridade, para o amor, para a bondade, procurando eliminar os seus vícios. Então a doutrina espírita é uma doutrina altruísta, que traz para todos nós, através dos seus benefícios, a beleza de usarmos uma fé raciocinada, não mais uma fé cega, como sempre tivemos nas religiões quando passamos. Então nós percebemos a importância de trabalharmos e gerenciarmos os sentimentos, a importância de analisarmos o que permitimos que ronde a nossa própria mente e não permitirmos que determinadas situações que fujam ao nosso controle cheguem ao patamar do ódio. Então nós hoje sabemos, pelas informações que possuímos, de que dentro de um mesmo lar, num local de trabalho, dentro de um centro espírita, é muito comum nós encontrarmos os desafetos de outrora. É muito comum nós encontrarmos aquelas pessoas que nós olhamos, nunca tivemos nada com a pessoa, mas sentimos uma raiva da pessoa. É verdade, André. O ódio é aquele sentimento que ele nasce de uma maneira inesperada. Então nós vemos, por exemplo, André acabou de citar uma realidade. Quantas pessoas dentro do lar têm um ódio mortal pelos pais, alguns pais pelos filhos, irmãos para com irmãos, irmãos para com cunhadas, com genros, com netos, no caso dos avós. Às vezes conhecemos uma pessoa no nosso trabalho e de uma hora para outra aquele relacionamento de pouco tempo se tornou um ódio. E a gente pergunta o que está acontecendo? A pessoa não sabe explicar. Somente a reencarnação é capaz de trazer uma luz para esses reencontros do antanho que nós temos que aprender a dominar todo esse nosso
instinto. E alguns processos de ódio podem nascer também no hoje. Nem tudo é oriundo do passado. Quantas amizades não se desfazem por coisas pequenas? Começam pequenas, porém como uma bola de neve, vai crescendo ao longo do percurso. Então nasce de uma palavra ofensiva, nasce de uma acusação sem provas, nasce de uma palavra mal colocada num momento delicado. Hoje nós temos visto o processo de ódio dentro da família por conta de política. Centros espíritas, pessoas que deixam de ir no centro espírita porque o dirigente, o médium, o fulano disse que é partidário de tal pessoa. Nós temos visto na pandemia o ódio, o extremismo. Então nós precisamos urgentemente, na condição de espíritas, na condição de termos também o bom senso que Allan Kardec teve, de lutarmos contra estas vicissitudes. Eu falo essas porque não é apenas o ódio, veremos daqui a pouco o duelo. Ainda neste capítulo, a importância de não permitirmos que aflore e cresça em nosso íntimo. É verdade, André. Recentemente eu fiz uma palestra para alguns irmãos da Inglaterra, pela internet, e no final um deles me perguntou: Sérgio, o que está acontecendo no Brasil? Por que os espíritas estão publicando coisas com tanta raiva, com tanto ódio, ódio até mortal por esse ou aquele candidato, ou suposto candidato, porque ainda não estamos nas eleições? E eu estava explicando que não é só o espiritismo que está vivendo isso, o movimento evangélico também, o movimento dos católicos, não é? Porque nós, a partir do momento que deixamos a religião de lado, nós nos comprometemos com as coisas do mundo e é aí que a religião fica em segundo plano. Meu amigo, não saia daí, já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. É um pequeno café e já retornaremos. Queridos amigos, já retornamos com o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Nós estamos estudando hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. No primeiro bloco, um tema palpitante sobre o ódio. Qual é o capítulo que estaremos estudando agora, André, no segundo bloco? Na verdade, nós estamos iniciando sobre o duelo, porém vai do item 11, 12, 13, 14, 15 e uma nota que seria o item 16. Então nós vamos ver ao longo desta alternância, no programa que vem teremos a respeito do Livro dos Espíritos, mas posteriormente veremos outras mensagens sobre o tema que iniciaremos no dia de hoje. O duelo é o item 11 sobre este tema e a primeira mensagem é do espírito de Adolfo, bispo de Alger, em Marmande, 1861. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que tem um destino certo, não se incomoda com as asperezas do caminho, não se deixa desviar nem por um instante da rota certa. De olhos fixos no seu objetivo, pouco se importa de que os obstáculos e os espinhos da senda o ameacem. Estes apenas o roçam, sem o ferirem, e não o impedem de avançar. Arriscar os dias para vingar uma ofensa é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não estivesseis tão enleados como estais nos vossos preconceitos, seria também uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. O duelo é uma das páginas mais longas que nós temos, um dos capítulos mais extensos no Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós vamos ver o duelo desde os seus primórdios. Desde que o homem está na Terra, o homem sempre
duelou. No início, eram seres primitivos e era natural, como ponto de honra, tentarmos resolver os problemas, como dizia no Velho Testamento, que é olho por olho, dente por dente. Nós fomos caminhando e fomos transferindo aquele duelo onde fazíamos através de pedras, de paus. Depois fomos modernizando para as armas brancas. E hoje nós vemos duelos, por exemplo, de guerras que estão sujeitas a armas químicas. Vamos ver também o duelo mental, que é um dos mais fortes e que nós estamos estudando com André Luiz na TV A Caminho da Luz, todas as consequências da força do pensamento. Então nós começamos a perceber que esse é um capítulo que está conosco desde o começo da humanidade. E nós só vamos deixar de duelar a partir do momento em que nós entendermos o sentido da vida e de que o duelo nunca trouxe, não traz e não trará nenhum conforto para a criatura humana. E eu também vejo que Adolfo foi muito feliz quando ele dá o exemplo de um viajante, de uma pessoa que está prestes a viajar. Ele dá o exemplo de quando assumimos um corpo físico, nós estamos diante da nossa própria evolução. Quando eu viajo, seja nacional ou internacionalmente, eu estou sujeito a imprevistos, eu estou sujeito a situações que fogem ao meu controle. Não sou apenas eu responsável por determinadas situações, quando, por exemplo, estou num ônibus, num avião, num navio. Então nós vemos que os incidentes ao longo da nossa jornada terrena surgem dentro de casa, no trabalho, no centro espírita ou no nosso templo religioso, na via pública. E o que o Espírito Amigo nos fala? Que é uma vitória de grande valor para o espírito quando ele passa por esta viagem sem permitir que as tribulações afetem o seu humor, afete a sua alegria. Tem pessoas que já saem da sua casa irritado para ir de férias. Tem pessoas que estragam a viagem já no primeiro dia. Tem pessoas que têm problemas sérios logo que sai de casa. Então, qual que é o convite daqui? Estamos num corpo físico, num planeta imperfeito, num planeta materialista, num planeta em que a sexualidade fala muito alto, o poder fala muito alto, o dinheiro fala muito alto, as situações, se não tomarmos cuidado, chegam ao nosso encontro. Ninguém está sendo enganado aqui. Ninguém está sendo enganado pela religião espírita. Agora, eu tenho o poder de escolha. Eu sou uma pessoa pensante. Você que me ouve é uma pessoa pensante. Nós temos o poder de escolher. Então, a mensagem de hoje fala: qual está sendo o rumo da nossa viagem? Eu não posso responsabilizar pela viagem do Sérgio, pela sua viagem. Eu só posso responsabilizar pela minha. E cabe a mim fazer da minha viagem espiritual aqui na Terra uma viagem consagrada ao êxito. Então nós precisamos compreender que é uma viagem individual e intransferível. E o nosso último parágrafo: é criminoso o homicídio por duelo, o que a vossa própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. Isso é um crime aos olhos de Deus, que vos determinou a linha de conduta. Nisto, mais que em qualquer outra coisa, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que vos será perdoado, segundo tiverdes perdoado. Pelo perdão, vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue correr na terra, pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Esse reino de pacificação e de amor, que deve banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia
e a guerra. Então, a palavra duelo não mais existirá na vossa língua, senão como uma longínqua e vaga recordação do passado. Os homens não admitirão entre eles outro antagonismo que a nobre rivalidade do bem. Então nós percebemos que é um capítulo muito extenso, não é à toa que Allan Kardec separou várias mensagens da espiritualidade, porque é um campo vasto. Somente o Espiritismo, com o processo da reencarnação, vem nos mostrar o porquê. Aquilo que hoje a lei, como diz Kardec, realmente já defendendo as questões que são questões que hoje já não é mais aceitas, como por exemplo o duelo, que antigamente era comum, era ponto de honra. A sociedade aceitava como algo normal. Hoje não. Hoje a lei proíbe, hoje a pessoa entra naquela categoria de homicídio, matou alguém. Mas é importante nós tentarmos entender com a questão do plano espiritual. Nós temos vivido uma verdadeira guerra de milênios, onde nós fazemos o mal, depois estamos no corpo, alguém faz o mal para nós, e assim nós vamos nesse duelo da vida por toda a existência, até que um dia, quando nós passamos a conhecer o Evangelho, nós temos que estancar esse momento e começarmos a rever a nossa postura. É esse o posicionamento do Espiritismo, né, André Luiz? Sem dúvida. E aqui também já nos deixa um posicionamento curioso, que o planeta Terra, mais cedo ou mais tarde, não podemos precisar uma data, ele será um mundo de regeneração. Não será ainda um mundo feliz, não será ainda um mundo liberto totalmente do aguilhão da maldade, mas já teremos a supremacia do bem, já teremos a inovação do amor, já teremos superado o ódio, o rancor, o duelo, a revolta, a revanche, coisas que ainda estão muito presentes dentro do nosso ser. Por isso que na condição de portadores desta mensagem, nós precisamos a cada dia, conforme a nossa força, a nossa condição, a nossa capacidade, lutarmos ferozmente conosco mesmo para a implantação da justiça, do amor, olharmos as pessoas com mais caridade, com mais respeito, porque nós não sabemos, o tempo é chegado. Mas quanto tempo mais o mundo será de provas e expiações? Nós não podemos precisar. As leis divinas agem diferente das leis dos homens. Nós não sabemos o que nos aguarda ainda pela frente. Estamos diante de um vírus que começou aparentemente por obra do nada, hoje se tornou uma pandemia, o mundo todo lutando contra ele. Quantos outros desígnios do alto nós não estamos diante que está acima da nossa capacidade, acima da nossa inteligência? Então, o tempo é o agora. O momento de fazermos a diferença é o hoje. É interessante, o movimento espírita criou uma frase que desde quando eu me adentrei, há 36 anos atrás, os espíritas dizem assim, não tem problema. Se eu falhar nessa, eu tenho outras existências. É verdade. Agora, nós temos que entender também que tem uma verdade que nós, às vezes, desconhecemos. Quando Jesus diz, há muitas moradas na casa de meu Pai, a pergunta é, até quando nós vamos continuar com a nossa teimosia diante das questões da reforma íntima? E a próxima reencarnação, não vou falar as próximas, a próxima reencarnação será aqui no planeta de regeneração, que será o planeta Terra, ou nós iremos para outra morada? É essa questão que temos que pensar. Queridos amigos, você está vendo aí no seu GC o meu Instagram e o do nosso querido Sérgio. Diariamente nós vamos alimentando com as atividades do CEPAC, as novidades pela TV, e eu gostaria muito de te convidar, nos siga, veja outras atividades que possuímos além do ABC do Espiritismo,
curta, comente. A sua participação em nossas redes sociais é muito importante. Você também pode entrar em contato através do WhatsApp 19 997 782794. Queridos amigos, com essa alegria, nós vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar, pela nossa querida TV Mundo Maior. O nosso agradecimento e rogamos ao Mestre que continue nos ajudando hoje e todo sempre. Um beijo no coração de todos. Até o próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.